presidente, vereadores, público que nos assiste, TV Câmara. Iniciando aí o mês de maio, eu não podia deixar de vir à tribuna para registrar o momento da mobilização, da paralisação do dia 28. Quero me ater mais a esse movimento aqui na cidade de Pelotas. Acompanhei durante todo o dia. Pela parte da manhã, em torno de 10 horas da manhã, teve um ato público em frente à Justiça do Trabalho. Na Justiça do Trabalho, às 10 horas, estavam juízes do trabalho, promotores de justiça, servidores da Justiça do Trabalho, servidores da Justiça Federal, advogados, a presidente da OAB estava presente, leiloeiros, oficiais de justiças do Estado e Federal, sindicatos, Sindijus, sindicatos servidores da Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Sintrajus, sindicatos trabalhadores federais da Justiça Federal. E esse ato em frente ao Fórum Trabalhista é um ato de protesto, de reflexão contra a forma adotada para a realização das reformas trabalhista e previdenciária. A intenção da mobilização foi de chamar a atenção da sociedade para o que está ocorrendo no nosso país. E tantas outras falas, uma fala me chamou a atenção, que foi do doutor juiz do trabalho, o Luiz Carlos Gastal. O doutor Luiz Carlos Gastal diz, abre aspas, ajudava a engrossar a marcha da resistência. Ressaltou que o direito social trabalhista se universalizou depois de desastrosas experiências do século passado, com as duas grandes guerras, e antes de projetar os tempos em que por vir, lembrava o magistrado, o trabalho é a principal propriedade do cidadão, totalmente interligado com a paz mundial. Quando essas garantias são cortadas ou reduzidas, cria-se um ambiente favorável a tensões sociais inimagináveis, grandes conflitos sociais, convulsões e guerras. Preocupa e não deixa de criticar a falta de discussão sobre as reformas, defendida por um governo de legitimidade questionável. Fecha aspas, doutor juiz do trabalho, Luiz Carlos Gastal. Ele fez essa fala, além da presença e da fala, estava também os vereadores, a vereadora Fernanda estava presente, o vereador Éder Blanc estava presente, eu estava presente, fiz uma fala mais no sentido de chamar a atenção da mobilização, mas me chama a atenção essa fala do doutor Gastal, que antes das leis trabalhistas, da consolidação trabalhista, que o direito do trabalho, o trabalho é a grande propriedade do cidadão. Me chamou a atenção isso. Porque a grande propriedade do cidadão que está interligado com a paz. Aonde não houver garantias do seu direito do trabalho, aonde não houver garantias sociais, nós estamos sujeitos a tensões sociais. E essas tensões sociais que me preocupam hoje. Me preocupam muito as tensões sociais. E logo após, eu também, tive em torno de umas 200 pessoas nesse ato,
umas 200 pessoas com essa representatividade, mais do mundo jurídico, intelectuais até da área jurídica que estavam presentes a esse ato político. Logo após, acompanhei todo pela parte da tarde, e de tardezinha estava no calçadão, onde havia uma mobilização, e depois em torno do mercado. Ali foi uma mobilização a respeito da greve, que eu fazia tempo que eu não havia visto tanta mobilização, pessoas que estavam muitos anos paradas, no sentido de participação popular, e estava presente naquele ato. E era um ato até, não é questão partidária, suprapartidária, eu vi pessoas de tudo que é partido, todos os partidos políticos. Vi manifestações de pessoas fora das vidas partidárias, mas preocupado com esse momento do país. Preocupado com esse momento do país. E aquela caminhada, nós fizemos uma caminhada, fizemos em torno da volta da Praça Coronel Pedro Osório. Seguimos pela Floriano, depois pegamos a Deodoro e retornamos. Aquele ato, daquela manifestação, foi um momento de adesão do povo pelotense às ruas. O povo foi às ruas. Querem transparecer a grande mídia para a população que não houve participação popular, que o povo não foi às ruas, que está numa normalidade, está todo mundo de acordo com as reformas. Não é verdade. Não é verdade. O povo foi às ruas. O povo pelotense foram às ruas. Aqui no estado do Rio Grande do Sul, várias cidades foram às ruas, grandes centros do nosso país foram às ruas. Não adianta macular, através da imprensa, uma outra realidade, dar outro foco que desvirtua a participação popular. Há uma grande preocupação da sociedade em relação a essas reformas que estão ocorrendo a nível da nossa política nacional. E a reflexão tem que ser feita e tem que continuar essa mobilização. Vários me pediram, e eu encaminhei, fiz até um pedido para o vereador Marcos Cunha, também fala aqui, de mandar mensagem aos deputados, eu fiz isso, a minha fala lá de reflexão, junto na Justiça do Trabalho, vereador Marcos, de aquele momento, aquele pessoal já tinha o conhecimento das reformas, das consequências que traz a reforma. Ali não precisa fazer uma fala de convencimento àquele público. Aquele público é de fazer multiplicar o convencimento de outras pessoas. E também de fazer a divulgação da lista dos deputados do Estado do Rio Grande do Sul, com seus devidos contatos, para fazer contatos com esses deputados. Então, foi essa a minha fala, e muitos me pediram a lista dos deputados, dos contatos dos deputados, telefone, e eu fiz o pedido, em seguida me encaminhou, e já encaminhei para várias pessoas que estavam naquele encontro, o vereador Éder estava presente naquele encontro, para que fosse feita essa multiplicação, que chegasse através de e-mails, cartas, telefonemas aos deputados, do que o povo pelotense, o que o povo gaúcho está pensando sobre essa reforma. Então, acho que a população deu uma demonstração de civismo, deu uma demonstração de civismo, um ato cívico a esse momento. Ato cívico do povo pelotense e do povo gaúcho, do povo brasileiro que foram às ruas. Não adianta macular a verdade. Nós temos que aqui fazer o registro e ainda continuar mobilizados, continuar acompanhando, que está aí.
está por vir essas votações na Câmara dos Deputados, a questão da reforma da Previdência, e em seguida também no Senado a questão da reforma da trabalhista. Então, eu tenho outro tema depois, acho que eu vou voltar nas comunicações de líder, e queria fazer esse registro na manhã de hoje. Muito obrigado.